Meus irmãos, que possa Jesus e os bons espíritos a todos nós amparar, dando-nos toda a paciência, todo o equilíbrio que nós estamos necessitados. E nesses momentos em que nós estamos passando por essas provações, que possa o Evangelho de Jesus se fazer presente no lar de cada um de nós. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o lar e um pouquinho sobre o culto do Evangelho no lar. O lar é a primeira escola que nós possuímos, o primeiro templo em que é considerado como um exportador de caracteres. No lar, nos habilitamos ao grande entendimento da humanidade. É no lar que nós o consideramos a primeira escola e o cadinho santo ou o forno preparador. Aflições, sofrimentos dentro do lar é um recurso espiritual. E aí nós vamos lembrar de Jesus quando ele convidou os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada. E abriu na terra, nesse momento, o primeiro culto do Evangelho no lar. E aí nós vamos ver a prece, né? O que é a prece? A prece é uma projeção de pensamento. No momento que nós entramos em prece, nós iremos estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor oratório de quem ora. A prece é também uma evocação. Por meio dela, colocamos o pensamento em contato com Deus e em contato aos espíritos a quem nos dirigimos. É a expressão de um sentimento, o que sempre alcança a Deus quando ditada pelo coração. Quais são os objetos da prece? A prece tem 3 objetivos, né? E esses objetivos nós começamos pelo primeiro, que é louvar, né? Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que acontece, sobre tudo que nos envolve. Louvar é aceitar Deus como ser supremo, ou seja, a causa primária de tudo que existe no universo. Depois, nós temos o segundo objetivo, que é pedir. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal e também para podermos enfrentar melhor nossas provas. E o terceiro objetivo é agradecer. É reconhecer as inúmeras bênçãos que recebemos, ainda que em diferentes graus de entendimento e de aceitação. Agradecer a alegria, agradecer a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. A prece, ela tem uma ação e também tem a sua eficácia. O poder da prece está todo no pensamento. Quando nós elevamos o pensamento em prece, nós impulsionamos o fluido universal através da vontade, ou seja, a vontade de que tudo possa ocorrer. A vibração da prece estende-se ao infinito
e estabelece uma corrente fluídica, né, de um a outro, transmitido o nosso pensamento. É dessa forma que os espíritos nos ouvem e é dessa forma que os espíritos se comunicam. Nós poderemos obter o concurso dos bons espíritos, né? E através da prece estaremos ligados a eles, né, aos bons espíritos, e aí eles poderão nos inspirar as boas ideias, né, e poderá nos inspirar para o caminho correto. A prece independe do lugar, né? Em qualquer lugar você pode fazer uma prece. A qualquer momento você pode recorrer à prece. Nas ruas, na fila de um banco, dentro de um supermercado. Sempre que a gente sentir uma necessidade, nós levamos o pensamento ao infinito e entramos em prece. A prece, ela tem uma ação muito poderosa quando todos que estão orando se unem a um único objetivo. Imaginem vocês agora, com todos os problemas que nós estamos passando pelo planeta, se todos nós nos unirmos em prece, elevando o pensamento ao infinito, ao alto, para que o nosso planeta seja abençoado, seja envolvido e seja amparado pela espiritualidade. Ou seja, estaremos todos com o mesmo objetivo. Só que nós não podemos nos esquecer que Deus sabe muito bem o que melhor nos convém, ou seja, o melhor para cada um de nós. E a maneira de orar, né? Diz a espiritualidade que são poucas as pessoas que sabem orar. É dever de cada um realizar uma prece ao iniciar um novo dia. Antes de levantar, antes de tomar qualquer atitude, elevar o pensamento ao alto e fazer uma prece. Fazer uma prece é aquele momento que nós nos elevamos aos pés de Deus com humildade, né? Então, por isso que fala que poucos, né, sabem fazer essa prece, porque nós temos que nos elevar até Ele, mas com humildade. Nós temos que reconhecer todos os benefícios recebidos por Deus. Nós temos que rogar a Deus que nos conceda cada dia mais os bens preciosos para o nosso melhoramento. Ou seja, a paciência, a resignação e a fé. Pedir antes de tudo, ou de qualquer coisa, que possamos melhorar cada dia mais. O essencial, a espiritualidade nos ensina, que é orar com sinceridade, aceitar os próprios defeitos, reconhecer tudo aquilo que nós temos que faz mal, né? Porque a prece, ela não vai nos redimir das faltas cometidas. Mas se nós soubermos pedir a Deus o perdão de nossos erros e prometer a Deus que não iremos errar mais, com certeza estaremos no caminho correto. Porque só obtém o perdão, né, entre aspas, quando nós mudamos a nossa conduta. Ou seja, eu não vou errar mais. Então, deste modo, essa mudança de conduta, né, mudar a conduta, mudar o comportamento, é a melhor prece que nós temos para Deus. Né? Porque dizem que os atos valem mais do que as palavras. E aí nós vamos entrar na necessidade do culto do Evangelho no lar. Né? Por que nós temos que fazer?
Porque o culto no lar é um momento que nós estaremos estudando o Evangelho de Jesus em reunião familiar. Permite que nós ampliemos, os ensinamentos de Jesus e a prática desses ensinamentos, principalmente no ambiente do nosso lar. Vai fazendo com que nossa conduta seja orientada para nos tornarmos melhor. Auxilia-nos a conviver na família. E com o tempo, nós vamos atraindo para o convívio doméstico espíritos de índole melhor e até mesmo de espíritos superiores. E estaremos assim afastando a influência dos espíritos inferiores. Com o tempo, o nosso lar, com o tempo, com a prática do Evangelho, o nosso lar se torna um posto avançado de luz. E essa luz atinge o nosso lar, atinge o quarteirão que nós vivemos e atinge todos os nossos vizinhos. André Luiz nos ensina que quando fazemos o Evangelho, se for num prédio, essa luz tanto atinge os de cima como atinge os de baixo. Imagina se todos nós criarmos esse conceito, com certeza, todos os dias nós teremos vários postos de luzes brilhando na nossa cidade. Imagine agora no nosso país, imagine agora no nosso planeta. Qual que é o roteiro? É simples. Primeiro nós temos que escolher um dia da semana, um horário fixo para essa reunião que é o culto do Evangelho. Sempre no mesmo dia, na mesma hora. Porque nós assumimos um compromisso com a espiritualidade. Depois nós sentaremos na mesa, em volta de uma mesa. Não importa se é 2 pessoas, não importa se é 1, ou não importa se é 10. Colocaremos a água para ser fluidificada. Não precisa ser separada, como tem pessoas que acham que tem que colocar nome. Não precisa, tá? Pode colocar uma jarra. Se for uma pessoa só, coloque uma jarra também, se quiser. Coloque o que quiser, a vasilha que quiser, Aí nós começamos, primeiro com uma leitura de uma mensagem pequena, bem pequena. Essas mensagens desses livrinhos de esperança, de fé, aquelas mensagens bem pequenas. Aí nós faremos a prece inicial. Essa prece inicial também é uma prece do coração, a prece que sai lá do coração, aquele pedido de agradecimento por estar ali. Aí nós iniciaremos o estudo do Evangelho, de preferência de forma continuada, Cada semana vai estudando, termina um capítulo, passa para o próximo, Não precisa ser uma leitura longa, Normalmente a pessoa sabe o tanto que vai ler, Então não precisa ser uma leitura de um capítulo no Evangelho, sempre aquele trecho do Evangelho. Aí nós entramos na conversação fraterna. Por que eles chamam de conversação fraterna? Porque naquele momento não é para haver discussão, não é para apontar o dedo, não é para falar se o fulano estivesse aqui ouvindo, Porque não é o fulano que tem que ouvir, e sim eu que tenho que ouvir. Aquela conversação do que você entendeu, que mensagem passou para mim e qual o ensinamento que eu vou retirar. Depois nós entramos naquele processo para a fluidificação da água. Elevar o pensamento aos bons espíritos e rogar para que eles possam fluidificar aquela água, que ela possa se transformar num remédio, um remédio que vai nos fortalecer, que vai nos equilibrar, e que vai nos dar um pouco de paz e de calma para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. E depois nós fazemos a prece de agradecimento.
Tudo isso girando em torno de, no máximo 20 minutos, 25 minutos. Não pode passar disso, né? Então, com o tempo, a gente vai treinando, né, esse processo, e esse processo realmente dá certo. Qual que é os benefícios? Nós começamos a ser amparada pelos mentores, né? A nossa água se torna realmente o remédio que nós estamos precisando, né? Aqueles espíritos sofredores que estão ao nosso redor, né, passam a ter um atendimento, a comunidade recebe um amparo, e a luz do ambiente e as vibrações do ambiente vai fazer bem a todas as pessoas, as que vivem dentro desse lar e as pessoas que chegam a esse lar, né? Então, nós iremos terminar esse pequeno bate-papo nosso com uma mensagem. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Que Deus os ampare, que Deus os proteja e que possamos todos nós receber o amparo de Jesus. Que assim seja. Muita paz e muita luz.